agora mais um Conversas da Bola, hoje mais uma vez no atletismo com Irina Rodrigues, que é atleta do Sporting, lançamento de disco. Seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, Irina. Obrigada. Irina, para começar esse nosso bate-papo, você começou a praticar natação e outros esportes também. Como foi que surgiu a paixão pelo atletismo e pelo lançamento de disco? Ok, então eu comecei pela natação porque tinha asma e a minha mãe achou que indo para a natação os meus pulmões iam de certa forma desenvolver-se ao ponto de deixar de ter aquelas crises de bronquite asmática e então aquilo acabou por me desenvolver muito bem, até porque as minhas costas alargaram muito, eu fiquei com uma envergadura muito boa e até já cheguei a um nível interessante na natação. Na altura, claro, era impossível sonhar com os Jogos Olímpicos porque para bater um recorde nacional era muito difícil, mas ouvir a palavra Jogos Olímpicos era algo que toda a gente queria, todos os atletas queriam ir. Claro. Eu já tinha aquele sonho de ir aos Jogos Olímpicos e nem sequer tendo participado num campeonato nacional, não é? E então acabei por me lesionar num ombro e tive que abandonar porque tinha 12 anos e a minha mãe não queria que eu fosse operada. A partir daí, como já tinha sido convidada várias vezes para ir para o corta-mato escolar e tinha sempre dito que não, porque tinha medo de me lesionar, resolvi dar uma oportunidade, estava indecisa entre o handball e o atletismo, e então optei por ir para o atletismo. Acho que na altura tive aquela noção de que se fosse para o atletismo sabia que dependia só de mim, se fosse para o handball e ir para uns Jogos Olímpicos já era algo que dependia de várias pessoas. E tive a sorte de, quando fui ao meu primeiro treino de velocidade, na altura, fui com uma aluna da minha mãe, que ela tinha falado do atletismo, e encontrei lá um treinador que comunicou logo ao meu primeiro treinador que apareceu lá uma rapariga enorme, com 13 anos, com os braços enormes, e que eu devia experimentar lançamentos. E eu, no segundo dia, fui encaminhada logo para o Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, onde estava lá o meu primeiro treinador, que me disse: olha, experimenta disco. E ele disse-me assim: tu tens os braços tão grandes, olha, agora ficas comigo a treinar. E fiquei logo com ele a treinar. E a partir daí, acho que no primeiro ano fiz logo um recorde nacional. Infantis, não é? Que eu nem sabia. E eu assim, eu andei tantos anos na natação para tentar bater um centésimo de um recorde nacional. E depois cheguei ali e tipo, fiz o recorde nacional. Eu fiquei assim, afinal isto até é bom e é acessível. Claro que não foi assim tão acessível, mas tive sorte de encaixar logo na modalidade certa porque fui logo encaminhada pelo treinador. Pronto, e a partir daí, quanto mais treinava, mais recordes batia, mais gostava de estar ali e fui-me apaixonante. Esse treinador, Paulo Reis, que apesar de te querer formar e de fazer uma lançadora, como entretanto conseguiu, tinha o entrave da tua mãe, que te colocava ali alguns, como é que eu ia dizer, alguns entraves, repetindo a palavra, para que tu estudasses. Exatamente. Isso complicou-te no início? Um bocadinho. Há um episódio que eu me lembro, que foi um Olímpico Jovem, em que eu tinha um teste na semana a seguir. Os Olímpicos Jovens são ao sábado e domingo. E eu lembro-me que a minha mãe me disse assim, antes de eu ir para a minha prova, era um sábado, e era em Leiria. E a minha mãe disse: olha, Irina, antes disto, como tu vais ficar aqui no carro a ler estas páginas todas, senão não te deixo ir à prova. E eu fiquei assim, eu não acredito. E tive que estudar muito e tirar boas notas para poder justificar o tempo que eu estava no atletismo. Sim. Este era o maior entrave, mas também, de certa forma, me preparou da melhor forma possível para ir para uma universidade. Por isso, acabou por ser com uma boa intenção. E agora, começando a olhar já para a sua carreira, em 2007, você venceu o Festival Olímpico da Juventude Europeu. Sim. E antes também teve uma grande aventura no Europeu de Juniores. Sim. Quais lembranças você tem nesse momento? Já são 13 anos. Sim. A gente volta atrás. Quais lembranças você tem? Foi incrível. Então é assim, eu era juvenil de primeiro ano e tinha-me qualificado para o Europeu de Júniores, que é o escalão acima. Isso, por si só, para mim já era muito bom. Ia estar na minha primeira competição internacional. Como juvenil, era mesmo rookie, era mesmo muito novinha e lembro-me que fui com atletas todos mais velhos do que eu e fiquei no quarto com a Patrícia Mamona, porque éramos poucas miúdas. E o que é que acontece? Eu tinha que levar 2 malas, uma para o europeu, com o meu equipamento da Federação Portuguesa de Atletismo, e outra para o FOJ, o Festival Olímpico da Juventude Europeia. E já era com o equipamento do Comitê Olímpico Português. Ok. O que é que acontece? Quando eu saio da Holanda para querer ir para a Sérvia, levo as 2 malas. E qual é aquela que eu perco?
é aquela do Comitê Olímpico, ou seja, eu não tinha roupa nenhuma. Eu tinha só a roupa que trazia da Federação, mas eu não podia competir com aquela roupa. Ainda para mais, o meu necessaire, as mudas de roupa, tudo ficou na outra mala. E eu assim, e agora, como é que eu me vou safar? Eu lembro-me que o voo atrasou, era o dia da minha qualificação de peso, eu tive que ir de carro a correr para a qualificação, eu só me lembro de ir com um boné, com uma t-shirt emprestada, cheguei à qualificação, qualifiquei-me para o peso e fiquei incessantemente à espera que chegasse a minha mala só chegou no meu último dia, ou seja, eu competi com peças de 5 pessoas de roupa. Foi assim uma aventura. Tínhamos que subir 6 andares todos os dias para poder ir treinar, porque estávamos no... como é que era? Era uma espécie de um sótão que o telhado era de lata, ou seja, estavam 40 e tal graus centígrados, ali de baixo nós até de noite suávamos, era algo assim, com baratas lá no meio, era assim era uma aventura que eu só pensei assim, bem, eu nunca me posso esquecer de nada no quarto, porque senão vou ter que subir isto tudo 2 vezes. E assim foi, e eu acho que foi pelo facto de ser algo que foi tão assim, fora do que estávamos à espera, que acabou por correr tão bem. E depois... correu bem esse ano, correram bem também os seguintes, e em 2010 é um grande ano para ti, porque acabas por ser a melhor júnior da Europa e a segunda melhor júnior do mundo. O que é que isto significa para ti na altura? Já passaram 10 anos. Sim, já passaram. É assim, eu acho que o meu grande objetivo nesse Mundial era uma medalha, e o facto de eu não ter conseguido trazer a medalha para casa me marcou um pouco negativamente, porque eu sabia que estava bem, que era das melhores candidatas ao pódio, e depois cheguei ali e senti mesmo o peso da pressão. E acho que foi a primeira prova onde eu comecei a ter mesmo noção de que, ok, já não é a brincar, já é sério, já tenho responsabilidades, e naquele ano eu era a única que podia ter trazido a medalha, e eu sentia muito o facto de eu ter que trazer a medalha, e às vezes nós pomos essa pressão sobre nós próprios em vez de usufruir o momento que é estar num campeonato do mundo, acaba por tornar a experiência em algo um pouco negativa. No entanto, eu também sinto que me preparou para outras experiências como sénior. E lá está, já foi há 10 anos e eu ainda estou aqui. Há muitos colegas meus que acabaram por ir abandonando, porque não é fácil também ter uma carreira profissional no atletismo. Sim. E justamente dando sequência, bons resultados e primeira experiência nos Jogos Olímpicos em 2012, sim, com apenas 21 anos, também sim, com a idade bem baixa ainda, sim, e tendo já aquela grande dimensão que os Jogos Olímpicos, como era seu sonho, sim, de criança, como foi conquistar esse sonho, alcançar esse objetivo pela primeira vez? Foi incrível, vou-vos dizer porquê. Em 2011 tive um ano um bocado difícil, também talvez pelo facto de saber que no ano 2011 não foi um ano assim que eu tivesse evoluído muito, mas também tive outros problemas e eu não acreditava que fosse possível em 2012 ir aos Jogos Olímpicos. Eu estava a 4 metros do objetivo. E então eu sei que quando fui para a competição onde fiz a marca de qualificação, aliás, eu tenho que explicar, na altura havia 2 marcas de qualificação, era a A e a B. A B era 59,5 metros, ou seja, estava um pouco mais próxima. No entanto, se houvesse outra atleta que fizesse essa marca, e na altura eu competia também com a Liliana K, e eu acho que nesse ano ela não competiu, mas era uma atleta, lá está, que estávamos nos 59, 58 metros. Se houvesse 2 atletas, aí já teria que ser... Eu acho que a partir de 3 atletas é que tinha que haver ali uma decisão de quem é que iria ou não. Mas se eu fizesse o mínimo A, que era aos 62 metros, eu ia de certeza. E então eu fui para uma competição na Alemanha, onde o meu objetivo era fazer 59,5 metros, não é? E eu tinha 58, e no primeiro dia fiz 59,37. E eu assim, fiquei a 3 centímetros da marca de qualificação. A verdade é que tive a oportunidade de competir no dia seguinte como sub-23. E em vez de competir como sénior, podiam só autorizar uma dessas competições. Sim. Tive sábado e domingo. No domingo, eu lembro-me que tinha os pés todos esfolados, porque eu estava a usar umas sapatilhas novas e estava cheia de bolhas. E eu ia competir perto do meio-dia. Eu sei que eu estava cheia de fome. Era assim também, daqueles episódios... Outra história que exatamente, eu sabia que
não, isto, se eu fizer uma marca parecida, já vou contente. Tá, no primeiro lançamento, 62 metros e 20. Eu, 62, acho que foi isso. Eu assim, como assim 62? Eu não estava à espera. E o facto de ser algo de que eu não estava à espera é que tornou o resultado e este feito tão gratificante. Porque eu lembro-me de ligar ao meu treinador e disse... coach, fiz 62, ele 52? Eu não, 62, ele também ficou super espantado. E aí eu fiquei, cumpri uma das etapas dos meus sonhos. Claro que outra história é estar lá, não é? Mas fiquei deslumbrante mesmo. Estiveste em 2012, em 2016 também chegaste a estar no Rio de Janeiro, mas uma lesão acabou por te retirar da competição poucos dias antes. Como é que foi sentir completamente o oposto do que sentiste em 2012? Sim, olha, foi tudo... Eu agora rimo, não é? Ainda bem que estou assim, porque na altura eu só chorava. Mas foi 5 dias antes da minha prova, eu estava a treinar no ginásio e escorreguei e caiu-me uma barra diretamente no pé e partiu. Para vocês terem uma noção, eu não tinha dores. Eu achava que tinha uma entorse, só. Porque eu estava do género, não, isto não vai ser nada, isto não vai ser nada, isto não vai ser nada. Eu vou dar, isto até vai ser bom para não me lembrar de mais dores nenhumas que eu possa ter eventualmente. Só depois que eu recebi o resultado da radiografia é que vi, ok, é a fratura total do perónio. Ok, não dá, eu ainda pergunto, não dá mesmo para competir. Assim como a tempo, não dá. E eu disse, não, experimenta pôr o pé no chão. Impossível, não conseguia. Na hora também aquilo... Não, foi horrível. E depois, o que é que aconteceu? Eu pensei, ok, não vou mesmo competir nos Jogos Olímpicos. E agora? Vou ser operada aqui, vou ser operada em Portugal, o que é que vai ser a minha vida? Estava assim, eu sabia que tinha que ligar à minha mãe, eram 3 da manhã, e liguei-lhe assim, olha mãe, para não te assustares, vou dizer já, olha, parti a perna e não vou competir. Ela, filha, como assim? Partiste a perna? E eu, pronto, era só para não leres nos jornais, não é? Tipo, no dia a seguir já ia estar tudo a passar essa informação, eu queria te contar em primeira mão, mas olha, eu estou bem, está tudo bem. E não estava, não é? Eu estava de rastros. Mas eu só me lembro de querer chegar a Portugal e até porque me sentia um pouco um estorvo. Eu sentia que as minhas colegas tinham que fazer muito o sacrifício de me ir buscar a alimentação, para eu não ir de muletas, porque para mim era super longe, para elas a correr era tranquilo, mas para mim o sacrifício de ir com as muletas ou com a cadeira de rodas, aquilo era muito complicado. E eu lembro-me que já não me sentia muito bem-vinda ali. Parecia que estava ali, ok Irina, é melhor ires embora daqui, porque não estás aqui, tipo, já que não vais competir, não estás aqui muito bem, então é melhor ir para casa. E eu sentia um bocado assim, que eu só queria ir para casa e recuperar, longe de toda a gente, para também não causar constrangimento em ninguém. E lá está. E eu a partir daí pensei, ok, eu cheguei ao fundo do poço, agora o caminho que há é subir. E tem mais alguma memória, como você olha para esse momento, hoje em dia serve como superação para você? Você pensa naquilo, você prefere mesmo ser uma página apagada, você conseguiu o objetivo de estar lá, não pôde competir por uma infelicidade, mas... Ok, eu acho que agora, sempre que alguém me pergunta a quantos Jogos Olímpicos eu digo 1,5, não é? Porque eu fui, não é? Mas não participei. O objetivo que era de... Claro, mas eu acho que a maior lição que eu tiro daqui é o facto da força que eu fui buscar para voltar mais forte. E nesse ano, em que eu me recuperei, que só comecei a treinar em fevereiro, eu consegui ainda ir ao Mundial. Por vaga. E isso para mim acaba por ser, com um treinador novo também, acaba por ser... Eu não sabia que era tão forte até ter um teste destes. E agora, outros Jogos Olímpicos estão aí à porta. O teu recorde pessoal é 63,96, mas ainda não lançaste este ano os 63,5 para a qualificação olímpica. Contudo, estás num lugar que te pode dar acesso a esses Jogos Olímpicos. Que expectativas nestes próximos 5 meses até lá? Olha, eu neste momento estou em 19º lugar do ranking e entram 32 atletas. O que é que aconteceu? Que é diferente. Nós agora no ranking temos que estar a ir sempre a meetings muito importantes para ir buscar o maior número de pontos possível. O mínimo agora é 63,50. Lá está, no Rio de Janeiro era 61 metros, salvo erro. Acho que era 61. Não tenho aqui de cor, ok, subiram muito, eu sei que subiram muito. Subiu muito. E então, claro que se eu fizer os 63,5 metros, fico tranquila e sei que já estou
pronto, vou de certeza, lá está. Nunca temos certezas, mas sim, pelo menos já estou mais tranquila na minha preparação. Se não, vou ter que andar sempre a ir a bons meetings e a fazer boas prestações nesses meetings para poder estar no ranking de certeza. Claro que sinto-me bem, sinto que estou com saúde, pelo menos por agora, e espero continuar, mas eu espero obter a marca para ir a Tóquio diretamente. Então é um objetivo, e o que você espera dessa segunda experiência e meia olímpica? Sim, espero que seja uma experiência total, não é? Como em 2012, em que eu esteja lá por completo. E eu sinto que estava muito mais madura em 2016, agora sinto que ainda estou mais madura. Sim. Também já estou com mais 8 anos do que em 2012, não é? E então sinto que todas estas peripécias acabaram por me fazer ver a disciplina de uma forma totalmente diferente. Vamos falar sobre algumas conquistas, não dá para falar sobre todas. Felizmente o palmarés é rico. 2 medalhas de bronze nos europeus, júniores e sub-23, 2 excelentes resultados para ti. Sim, sem dúvida. Acho que muitas vezes eu dou por mim e não me lembro desses resultados, fico-me só no Foz, que foi aquele onde eu ouvi o hino, e sem dúvida que foi a experiência mais marcante da minha carreira, até porque foi ali um turning point. Mas as medalhas nos europeus para já fizeram com que valesse a pena todo o sacrifício que eu tive, ou seja, eu acho que tive uma carreira um pouco constante, eu desde miúda que tenho vindo a estar presente neste tipo de campeonatos, tenho vindo a alcançar alguns resultados. O que me falta ainda é, como sénior, conseguir também ter algo assim que diga, olha, Irina, conseguiste isto. E é por esse momento que eu ando a lutar todos os dias, porque acho que ainda tenho muito dentro de mim para dar. E agora, olhando para 2018, você teve um 3º lugar no Iberostar, Campeonato Ibero-Americano, desculpa. Sim. Em 2018, um 3º lugar também, um pódio, uma colocação com medalha. Sim. Um pouco dessa classificação. Foi bom, foi um ano em que estive num europeu onde fui finalista, e isso para mim também foi muito importante, também me deu muita confiança de que, até em termos psicológicos e gestão de competição de grande nível, estava um pouco melhor. Depois finalizar com uma medalha de bronze no Ibero-Americano também foi muito interessante. Eu gostei, foi no Peru, foi uma experiência também, tipo uma viagem de 31 horas, foi algo assim também com história para contar, mas foi muito bom, eu gostei bastante. E depois, já falaste, mas o melhor resultado que tens é o 9º lugar em europeus séniores, essa final que falavas, e depois nos mundiais, um 16º, certo? Sim, 16º. exatamente. É aqui que te falta melhorar um pouco, não é? Sim, é aqui que eu quero estar melhor, é para aqui que eu luto para estar cada vez melhor. A dificuldade de estar numa modalidade individual é que nós temos só um dia por ano para estar bem. Só ali é que importa. Não importa toda a época, claro, para mim importa, não é? Mas quem vê de fora não importa toda a época que se teve. Por exemplo, eu, o ano passado, lembro que tive uma época super consistente e depois cheguei ao Mundial e não me correu bem. E acaba por, claro, não se apaga o trabalho todo que eu desenvolvi durante a época, mas depois o facto de não ter estado tão bem no Mundial já me deixa assim um pouco triste, porque não houve aquela cereja no topo do bolo. E é mais por aí, é aqui que eu quero melhorar, sem dúvida. E olhando agora para a questão de... Vai conseguir, a gente sempre consegue melhorar um pouco. Mas olhando agora para a questão de representar o país, você já teve vários pódios nas taças da Europa e também no Europeu de Seleções, inclusive já ganhando um desses. Para você, qual é o sentimento de representar Portugal, de levar a bandeira de Portugal para essas competições? Acaba por ser sempre um sentimento de uma enorme responsabilidade e orgulho, até porque eu lembro-me que o ano passado nós não acreditávamos que íamos subir à Superliga. Nós estávamos numa posição em que estávamos a lutar com seleções muito, muito fortes e, por outro lado, sabíamos que ou aproveitávamos esta oportunidade ou dificilmente conseguiríamos subir de novo à Superliga. Então foi ali um esforço em conjunto que nós nas modalidades individuais nem sempre conseguimos ter. É como, por exemplo, nos nossos clubes, em que sentimos que a nossa prestação é por um bem maior, não é só por nós, é por um bem maior. Claro que cresce um pouco a pressão, mas por outro lado também a recompensa é muito melhor.
Falaste aí em recompensa e em trabalho de equipa. Tu estás na história do Sporting Clube de Portugal, nas 2 vitórias na Taça dos Clubes Campeões Europeus, 2016 e 2018. Já tivemos outros atletas aqui que também foram e disseram que de facto foi um momento muito marcante para todas. Formou-se ali uma equipa dentro de várias individualidades. Sim, e se vos disser que foi das competições onde estive mais nervosa, acreditam? É sim, mesmo. Pois, acho que foi a Salomé disse-nos precisamente a mesma coisa. Foi das competições onde eu estive mesmo mais nervosa, até porque, não sei, nós vivemos isto com uma intensidade tal que temos mesmo de não dar os 100%, aos 300%, aos 500%, porque sabemos que também são clubes em que há muita história também de boas representações nesta competição, e nós temos, em maio ainda não estamos naquele pico de forma, mas já temos que começar a estar, e então nós temos sempre que garantir uma coisa, é o máximo de pontos possível. E claro, sabemos que um ponto faz muita diferença. Sim. Então estamos sempre a tentar ter a melhor prestação possível. Inclusive neste título aqui, no 2018, sim, eu lembro-me que eu estava tão nervosa porque era num domingo, estávamos mesmo a poucos pontos de ser campeãs. E eu pensei, ok, eu tenho mesmo que ganhar. Eu lembro-me que o Carlos Lopes foi à minha prova e disse, Irina, faz-te conta que estás nos Açores e lança o melhor que sabes. E consegui ganhar a minha competição, mas eu estava tão nervosa porque é aquele medo de não conseguir dar aqueles pontos todos ao clube. E então acaba por ser também uma prova em que nos testa um pouco os nervos, à flor da pele. E vocês, dentro da equipe, óbvio, vocês têm conversas, vocês estão sempre unidos, vocês estavam à espera desse sucesso todo nesses 2 anos, tanto em 2016 como em 2018? Eu acho que era mais difícil em 2016, foi a primeira vez. É a primeira conquista. Sim, mas depois revalidar e sermos bicampeãs, também sabia que tínhamos os olhos um pouco postos em cima de nós e tínhamos que estar ao nível do desafio. Claro que eu acho que a conversa em si, sempre que há as reuniões, é uma conversa que nos diz mesmo, temos que dar tudo, mesmo, não há margem para erro. E é isto que nos mete assim, ok, tem mesmo que ser muito bom. É uma responsabilidade também de cada um. Sem dúvida. Mas eu sempre que represento o clube, eu fico mesmo com muito mais responsabilidade do que se for uma prova, digamos assim, só por individual, mim. Sim. Claro. Irina, 14 títulos nacionais absolutos, mais 14 de sub-23, 8 júniores, 6 juvenis, e por aqui também há peso e altura. Fala-nos nestes títulos todos e também peso e altura. Peso e altura, porquê? A altura sou muito grande, não é? Não quer dizer que se salte muito alto. E ainda mais com este peso ainda é mais difícil. Mas a verdade é que o meu treinador, o Paulo Reis, tentou sempre que eu fizesse muitas competições. Inclusive eu também fiz provas combinadas e tive durante algum tempo o recorde nacional de triatlo. Entretanto, a Marisa Vaz Carvalho já o bateu. Mas para mim, uma lançadora saltar 1,70 m em altura era algo que era visto até como uma brincadeira e as pessoas não acreditavam. Eu não treinava salto em altura. Eu simplesmente ia às competições e eu divertia-me imenso ali. Porque sim, também sem qualquer pressão. Sem qualquer pressão, sem ter que restringir a dieta, nada. E então eu era vista como, pronto, o que é que esta gordinha está aqui a fazer, não é? E eu achava a piada que esta gordinha ainda ganha aqui algumas magrinhas, por isso vou-me mantendo por aqui. E treinava muito a explosividade. Entretanto, também com a idade e com o risco que é saltar em altura, porque acaba por ter muito impacto para as articulações, fomos abandonando. Ainda fiz como sub-23 algumas provas, mas depois achei que era melhor parar um pouco e focar-me só, especializar-me só no lançamento do disco. O peso é porque acaba por ser um lançamento? O peso foi porque houve uma fase em que não havia lançadoras de peso. Agora há muitas, não é? Mas na altura não havia lançadoras de peso e eu tinha que, de certa forma, competir pelo Sporting nas finais de clubes. E aproveitei e ganhei alguns títulos como também atleta a nível individual. Foi um bocadinho para suprir uma falta que havia. Ok. E agora voltando para esse início da sua trajetória no Sporting, você representou o Vidigalense até 2008, quando trocou para o Sporting e desde então segue por lá. Como foi essa mudança? É uma mudança brusca? Sim. Pelo menos a gente pode acompanhar isso na teoria, não sabemos na prática.
Como foi isso? Qual a importância dessa entrada no esporte para o seu crescimento? Olha, foi muito importante porque eu lembro-me que ganhei o meu primeiro título como sénior, como juvenil de segundo ano. E o professor Muniz Pereira, na altura, foi falar com o meu primeiro treinador e disse que estaria interessado em que a Irina fosse para o Sporting. Isso para mim, só por si, já era uma honra enorme, porque o Muniz Pereira está a saber, saber o que eu lançava, eu sentia-me super honrada, não é? E depois da proposta, eu pude efetivamente dedicar-me a full time, digamos assim, à minha modalidade. Claro que a partir daí a minha mãe já teve que entender que o atletismo, sendo ele remunerado, era um trabalho, eu tinha que dedicar muitas horas para justificar, digamos assim, o ordenado que eu iria receber, e a faculdade foi ficando assim, não era tão prioritária como a minha mãe gostaria que fosse. E então só este acto de me tornar profissional foi muito importante porque me permitiu continuar a treinar até hoje. Claro. Tiveste 2 mudanças, uma de clube na tua carreira, a segunda de treinador em 2016, porquê? Eu penso que ambos estávamos numa fase em que teríamos que seguir caminhos diferentes e fez sentido que fosse após os Jogos Olímpicos, até porque ia começar um novo ciclo e assim já comecei com um treinador novo e tem sido maravilhoso com o Cirino, que é o treinador da recordista nacional, e achei que ele me iria dar muitas ferramentas para poder complementar também o trabalho todo que eu vinha a desenvolver com o Paulo Reis, que também foi muito importante, obviamente, mas acho que foi uma transição que teve que ser feita. Foi natural. Sim, acabou por ser, sim. E agora, indo para 2020, a gente já falou um pouco, um dos seus objetivos, os Jogos Olímpicos, presente lá. O que mais tem, esse ano está começando agora, você falou, começou agora a sua temporada, além dos Jogos Olímpicos, o que mais você pretende para 2020, ou o foco, pelo menos para esse primeiro semestre? Ok, vou ter então a Taça da Europa de Lançamentos que se vai realizar em Leiria, também há uma prova ali intercalar que é internacional e acaba sempre por ser importante. Sim. Vou ter os campeonatos ibero-americanos e vou ter depois dos Jogos Olímpicos os campeonatos da Europa em pista. E são estas assim as competições, porque este ano não há a Taça dos Clubes Campeões Europeus. E objetivos, medalhas, por aí? Espero que sim, pelo menos gostava de ter uma medalha em 2020. E você também é detentora de quase todos os recordes no disco, menos o absoluto. Eu estava conversando aqui um pouco antes, é um dos seus objetivos bater a Teresa Machado com 65,40 metros. Sim. É um pouco menos de 2 metros do seu recorde pessoal. Tem esse objetivo, é óbvio, isso tudo, a gente sempre quer ser o melhor, vou admitir, não tem como... Não tem como não ter, não é? É um recorde que eu gostava muito de bater, claro que é um recorde difícil, porque 65 metros hoje em dia já dá medalhas internacionais. Sim, claro. E é uma marca que ela na altura, na geração dela onde havia casos de doping flagrantes, não é? Ela acabou sempre por manter a sua trajetória limpa e conseguir sempre grandes presenças internacionais. E é sem dúvida uma atleta muito importante na nossa modalidade. Claro que é difícil batê-la, mas a pessoa tem que ter um sonho, não é? É mais um dos sonhos. E é um dos meus sonhos, sim. Mas avaliando as tuas capacidades, aquilo que também conversas com o teu treinador, até onde é que acreditas que pode chegar o teu lançamento? Sinceramente, eu não vejo uma linha final. Tento sempre melhorar naqueles objetivos que são a nível de força, a nível de treinos, o lançamento parado completo. E nos treinos nós acabamos por ter uma noção de qual o nosso trajeto está a ser. Claro que eu tenho a perfeita noção que se apanhar um dia em que as estrelas estão todas alinhadas, me pode correr bem. Ainda não chegou esse dia, até porque muitas das vezes é difícil fazer perceber que no lançamento do disco ou se apanha aquele vento top de direita contra, ou então já nos estraga muito a nossa competição. E ainda não chegou aquele dia em que eu diga assim, ok, tive um dia perfeito, estava na melhor forma da minha vida e agora vou aproveitar a oportunidade em lançar. Claro que quando esse dia chegar eu espero aproveitar a oportunidade e lançar um recorde pessoal valente
E ao longo dessa conversa a gente passou por diversos momentos da sua carreira, mas agora a gente já chegando na parte final. Sim. Um momento, qual o melhor momento da sua carreira, se fosse para você escolher? Só um. Só um. Foz. A medalha de ouro no Foz. Sim. Foi aí que eu percebi que era possível ir aos Jogos Olímpicos. Sim. Claro que a ida aos Jogos Olímpicos foi um sonho realizado, mas o dia mais feliz da minha vida foi no Foz, em que eu chorei mesmo de alegria. Foi mesmo aquele dia em que me marcou, e acho que passei de menina que andava ainda a brincar ao atletismo a uma miúda que, ok, tu para agora seres alguém tens mesmo de treinar muito a sério, e isso deu-me muita força para tal. E por outro lado, o pior momento acaba por ser a fratura em 2016? Sim, foi porque acabou por ser a antítese, não é? Sim. Foi o facto de nem sequer poder participar, e eu acho que as pessoas não têm noção quando se perde. Quer dizer, claro, nós somos jovens, mas os jovens, e eu era jovem também, não têm noção de quando se perde a saúde, se perde tudo. E eu senti ali que fiquei muito debilitada e que tinha que me reerguer, tanto a nível emocional como físico. E agora, de uma forma geral, você, além de atleta do lançamento de disco, como diversos outros atletas, também cursa medicina. Já é difícil, a gente escuta dos atletas seguir uma rotina de treino, Sim. que é uma rotina pesada, alimentação, descanso. Como é essa rotina de treino, Sim. as competições e ainda cursar medicina? É mais uma pergunta que a gente faz. Okay. Muitas já responderam isso, mas... Sim. É difícil. Neste momento, este ciclo, o que é que aconteceu? Como eu mudei de treinador e o meu treinador vive nos Açores, na Ilha Terceira, eu tive que... e estou a estudar em Coimbra e vivo em Leiria, ou seja, estou dividida entre 3 cidades. Então eu tinha que ter... Eu lembro-me que no primeiro ano tinha que fazer as aulas práticas todas segunda e terça, para depois de quarta a domingo ir para os Açores e depois na segunda voltar a esta rotina. Eu gostava de vos dizer assim, é fácil, não é, é uma logística muito complicada, mas vou fazendo cadeiras pouco e pouco, vou fazendo algumas, e o curso não vai estar, já devia estar feito, mas vai ser em breve, vai ser ainda falta algum tempo, mas eu acho que acima de tudo é muito complicado, mas também é um curso com o qual me identifico, até porque acabo por perceber muitas coisas que, como atleta, ajudam também no meu treino, no processo de recuperação. Eu acho que é bom sempre estudar o corpo humano. Sim, e você está indo para a sua terceira Olimpíadas, torcendo que sim, e seguir a medicina posteriormente é algo do que você imagina? Sim. Eu quero seguir o curso eu tenho que explicar que o meu trabalho é ser atleta profissional, mas é um trabalho que vai acabar e eu tenho que ter outro. A vida do atleta, a gente sempre fala que é uma vida curta, não é? Claro, eu quando este trabalho acabar vou ter outro, e eu espero que seja ser médica. E agora a última pergunta, esta é sempre igual, para todos, nunca muda. Quem é a Irina fora do atletismo, o que é que gosta de fazer, com quem está? Ok, pensava que era o que dizem os teus olhos, não, mas... Não, é parecido, esse tem direitos, é parecido. Não, gosto muito de ver séries, Netflix and Chill, gosto muito desses programas, gosto de ler quando tenho tempo, e algo que não seja medicina também para desafogar um pouco. Exatamente. E tirando isso, gosto de viajar e gosto de estar com os meus amigos. É algo que não tenho muito tempo, então quando estou tento sempre que valha a pena, e é bom. Então, queremos agradecer a sua participação, desejar boa sorte nesse resto de caminhada que tem até os Jogos Olímpicos e também na sequência. E assim encerramos mais um Conversas da Bola, hoje com Irina, atleta do Sporting, lançamento do disco. Você nos acompanha nas nossas redes sociais, também no canal IU e na Rádio Iris FM. Até a próxima.